Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Hoje o nosso programa é um pouquinho diferente. A gente tem uma convidada especial, uma fisioterapeuta, que vai falar para vocês um pouquinho aí dos questionamentos que vocês têm trazido para mim, né, sobre dores nas costas. Então ela vai mostrar para vocês o que é, né, o que causa e alguns exercícios que podem prevenir essas dores. Vou convidar a Renata Tomás de Aquino, fisioterapeuta, vai falar um pouquinho para vocês sobre coluna vertebral. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui colaborando de alguma forma e falar um pouquinho para vocês dessa queixa que a gente vê diariamente até dentro do nosso consultório, nossa rotina de atendimento, que são as dores, tanto na dor na coluna lombar quanto a dor da coluna cervical. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a nossa coluna é formada basicamente de dois ossos, um disco, e em volta disso nós temos ligamentos e musculaturas. Então, a nossa coluna ela é como se fosse uma máquina. Então, se eu tenho tudo isso ajustado e funcionando no momento certo e no posicionamento certo, eu evito muito desgaste. Então, é como se eu tivesse uma máquina com parafusos soltos. Então, isso vai se movimentar muito mais do que deveria, causando um desgaste mais acelerado do que ele deveria ter. E quem faz essa sustentação são os nossos músculos. Por isso a importância de manter a atividade física e manter a coluna sempre em movimento. A gente tem duas prioridades na coluna, estabilidade e mobilidade, que também é conseguido através dos exercícios. Então, a gente percebe nessa época de pandemia, muitas pessoas que envolve o estresse, envolve uma mudança de rotina, e isso acaba acarretando essas dores e esse desconforto na coluna. Então, para as pessoas que trabalham bastante em pé, tem uma sobrecarga maior de movimentos, e também o pessoal que está trabalhando em home office, que passa muito tempo sentado. Então, a gente brinca que a melhor postura é sempre a próxima. Então, quando eu passo muito tempo numa mesma posição, os meus ligamentos, a minha musculatura começam a sofrer em relação a isso. Por isso é importante, quem trabalha muito tempo sentado, se levantar a cada 40, 50 minutos, levanta, toma uma água, volta, ou pode até fazer algum desses exercícios que nós vamos ensinar aqui hoje, para evitar que esse desconforto aconteça. Não vai acontecer durante um dia, mas vários dias trabalhando dessa forma. Outros fatores que afetam isso é a má qualidade do sono, a má nutrição, o sedentarismo e tudo isso vem afetando a gente nessa época da pandemia e é tudo que está sendo abordado aqui, oferecendo isso para vocês de informação. Então, se preocupem com isso, se a gente fizer um pouquinho de cada coisa, a nossa qualidade, com certeza, de vida vai ser muito melhor e a gente previne esses tipos de dores que acabam incomodando e tirando a gente da qualidade de vida, tá bom? A gente vai fazer exercícios em pé, sentado e deitado. Todos eles é importante que a gente se atente à respiração. A nossa musculatura do diafragma, que é a musculatura respiratória, também está inserida na nossa coluna. Então, se eu faço uma respiração profunda, respiro, presto atenção no movimento que eu estou fazendo, isso faz com que o exercício seja muito mais benéfico, muito mais eficiente. Então, sempre se atentem à respiração. Os exercícios, eles precisam ativar essa musculatura que ficam lá inativada ou mobilizar aquela que está em sobrecarga, que está trabalhando demais. O ideal é que a gente busque sempre o equilíbrio dessas musculaturas. Então, a gente vai fazer alguns exercícios e alguns alongamentos. Em pé, a gente vai começar fazendo a movimentação dos braços lá em cima, puxa o ar, solta e espreguiça lá em cima, como se estivesse fazendo um movimento para alcançar o teto, solta o ar, volta, puxa o ar de novo, solta, estica lá em cima, espreguiça bem, mais uma vez, solta o ar. É importante quando a gente faz os exercícios em pé, que a gente se atente com a respiração e tente segurar um pouco o abdômen, para a gente não deixar a coluna fazer o movimento para frente, tá? Mais uma vez. Isso. Relaxa o braço. A gente vai fazer a mesma movimentação, só que fazendo o deslocamento lateral agora, para alongar um pouco mais a musculatura lateral
e usar um pouco mais a musculatura abdominal lateral. Os braços estendidos de novo, puxa o ar, faz a inclinação. Segura bem o quadril, faça o movimento no limite do alongamento, não precisa sentir um desconforto. Cada um tem o seu limite, então faça o alongamento, sinta a musculatura se alongando, mas tem que ser bem confortável. Mais uma vez. Volta no meio, faz para o lado esquerdo. Mais uma. Essas repetições podem ser feitas 5, 6, 10 vezes, isso vai depender de cada um. Para a gente conseguir um relaxamento, tentem fazer pelo menos umas 7, 8 repetições para sentir que a musculatura respondeu àquele estímulo que eu estou dando, tá? Esse exercício agora a gente vai alongar e também fortalecer a musculatura. Então, eu vou soltar o ar e vou rolando a minha coluna. Então, eu começo dobrando o meu pescoço, dobro o meu tronco e desço até o meu limite, até eu sentir o alongamento da região da lombar ou se tiver limitação atrás da perna. Solta, volta devagarzinho, sempre desenrolando a coluna. Puxa, relaxa os ombros, deixa o corpo descer, vai respirando devagarzinho. Subiu. Mais uma vez. Isso. E sobe. Esses são que a gente vai fazer em pé. Então, são alongamentos e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da musculatura de extensão, que vai manter a nossa postura. Depois, a gente vai fazer os sentados. Então, sentado numa cadeira, a gente vai fazer só um estímulo da musculatura abdominal. Então, desencoste da cadeira, pode chegar um pouquinho mais para frente, né? Solta o ar, leva os braços para frente e tenta fazer força como se estivesse murchando o abdômen, levando esse abdômen lá contra as costas. Eu vou ativar a musculatura abdominal e vou aumentar o alongamento da região da lombar. Volto devagar. Alinho as costas, puxo o ar, faço o movimento de novo, levo o umbigo lá contra as costas, tentando murchar bem o abdômen para ativar essa musculatura. Mais uma vez. Quando eu estiver sentada, é importante que eu não faça a inclinação do tronco. Então, eu não vou levar o meu tronco à frente. Eu vou empurrar o meu abdômen para trás, como se eu estivesse fazendo um C com as minhas costas, tá? Então, se eu fizer o movimento só para frente do tronco, eu estou trabalhando o movimento e não a mobilidade da coluna, tá? Sentada ainda, eu vou cruzar a perna sobre a outra e vou puxar em direção à diagonal, como se eu trouxesse o meu joelho em direção ao meu ombro, tá? Mantenho 10, 15 segundos ou até eu sentir que a minha musculatura relaxou. Mantenho, volto devagar e repito do outro lado. Sempre na diagonal, se atentando à postura aqui na frente. Volto devagar. Esse alongamento a gente também pode repetir 3, 4 vezes até a gente sentir essa musculatura relaxando. Vai alongar a musculatura posterior e a musculatura lateral também. Fique em pé um pouquinho. Aproveitando a cadeira, a gente vai fazer um exercício e é importante que eu mantenha o meu tronco reto e eu faça o movimento como se eu fosse sentar na cadeira. Eu não preciso encostar lá atrás, então eu não preciso sentar muito. Eu só vou encostar e fazer um movimento. A cadeira é como se fosse uma referência só. Os dois braços para frente, chega um pouquinho para frente na cadeira. Aí. Leva o quadril para trás como se fosse sentar, sobe e pode associar com a extensão do braço. Vai lá em cima, puxa o ar, faça o movimento,
sobe. Importante também é manter sempre os joelhos alinhados com o quadril e não deixar com que, quando a gente sentar, o joelho faça o movimento para dentro. Então, tenta manter sempre alinhado ou ligeiramente apontado para fora. Mais uma vez. Isso. Relaxa. Então, a gente vai usar a cadeira para fazer esses alongamentos e esse exercício. Depois a gente vai fazer os no chão. Quando a gente for fazer os exercícios no chão, pode ser sobre um tapete, como a gente está aqui. Posso dobrar um edredom para ficar um pouco mais macio, ou eu posso fazer na cama. A cama só não pode ser mole, porque aí eu perco a estabilidade da coluna para fazer o exercício. Mas se for uma cama um pouco mais rígida, também dá para fazer. Pode deitar no chão. Isso. Mantém as pernas dobradas. Põe o braço na lateral. Mantenha os joelhos alinhados com a largura do quadril e os pés alinhados também. Vai puxar o ar, soltar e subir o quadril, como se eu estivesse empurrando lá para cima. Se conseguir alinhar o quadril com o joelho, melhor, tá? Abaixa. Puxa o ar. Dessa forma a gente vai ativando a musculatura extensora, que é o oposto quando a gente está sentado ou a gente está fazendo algum movimento em pé que a gente inclina para frente. Então é importante que a gente ative essa musculatura lá de trás. Mais uma vez só. Isso. Abaixou. Deitado, se a gente já estiver no momento de dormir, já estiver relaxando um pouquinho, é importante que a gente associe a respiração no final dele também. Toda vez que eu diminuo a minha respiração, que eu faço uma respiração mais lenta, eu diminuo a frequência e isso vai sinalizando para o meu corpo que está na hora de acalmar um pouquinho. Então, vai puxar o ar fundo, vai perceber o quanto o tórax vai expandindo, né, quando eu puxo o ar. E tenta soltar o ar lentamente até acabar. Vai soprando pela boca, relaxando, sentindo o tórax fazer o movimento inverso. Puxa. Solta, mantenha os ombros relaxados, solta até acabar. Sinta a coluna toda apoiada sobre a superfície onde estiver deitado. Mais uma vez. A última. Outro alongamento que a gente fez na cadeira e a gente pode fazer deitado, que às vezes pode facilitar, é o exercício de alongamento da parte lateral da coxa e da musculatura do quadril. Então, mantenho uma perna estendida, a outra eu vou dobrar e vou fazer o mesmo movimento, trazendo na diagonal como se fosse em relação ao meu ombro, oposto. Então, segura, mantém, deixa alongar bem a musculatura e tenta relaxar o corpo. Tenta sentir que o corpo vai soltando, que aí o alongamento fica mais eficiente. Quando a gente fala de coluna, a gente pensa muito na contração muscular, mas o alongamento de algumas musculaturas abaixo ou acima podem facilitar também e ajudar nessa movimentação da coluna. Mantém lá 15, 20 segundos, inverte o lado. Faz o movimento na lateral, sustenta 15, 20 segundos ou até sentir essa musculatura ir soltando. Volta devagar e aí relaxa. Então são esses alongamentos e esses exercícios que a gente pode fazer, que são simples, não preciso de nada específico para fazer isso em casa. E aí todos eles que já foram mostrados para vocês aqui nesse quadro dos exercícios podem ser feitos. Se tiver algum desconforto, se tiver algum incômodo, aí sim deve ter alguma restrição. Mas a maior parte deles aqui, vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum. Não tem contraindicação dos exercícios e associando esses vários fatores, com certeza esse incômodo, esse desconforto da coluna vai melhorar bastante. Então, pessoal, esses são exercícios, né, que a gente passa para vocês para melhorar a dor nas costas. E lembrando, como ela falou, né,
se movimentar é sempre benéfico, tanto para a dor nas costas, quanto para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, fica aí o convite, a nossa próxima live, né? Nosso próximo encontro vai ser com a família, os exercícios com a família. Convide alguém para a próxima terça, deixa suas dúvidas aí, o especialista Mamu vai resolver para vocês, tá bom? Até a próxima.